A paz do Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre oração, jejum e consagração. Oração é o teu momento a sós com Deus. Ali você vai ter teu momento de adoração, de gratidão. Você vai conversar com Deus a respeito da tua vida pessoal, teus sonhos, teus projetos. Tem o teu momento de pedir perdão e de apresentar a tua vida num todo para Deus. Esse momento tem que ser discreto, tem que ser um momento teu. E aí nós temos a oração em público, na igreja, que no caso, quando uma pessoa é chamada para orar, ela precisa orar com verdade, com o mesmo sentimento, porém tem que haver um cuidado com as palavras, já que essa oração é pública. O jejum, a abstinência total de alimentos por um período e com um propósito. Exemplo, você precisa que Deus abra uma porta de emprego, tem um familiar doente, alguma necessidade. Você vai entrar em oração e em jejum, sem comer, por um tempo que você mesmo estabeleceu, para que de alguma maneira Deus possa atender às tuas necessidades. Aí entra a questão, o jejum parcial, aí depende da tua fé. Eu particularmente gosto do jejum integral, sem alimento, sem bebida. Mas tem pessoas que fazem um jejum parcial, se a tua fé alcança, ok, continue fazendo. Consagração. A consagração, a gente aconselha o seguinte, que ela aconteça na igreja. Por quê? Você não terá nenhum momento de distração com coisas exteriores. Ali você entrará no templo e ali você estará ouvindo palavras, louvores, você estará se alimentando, estará cantando com a igreja. Então é um momento de total reverência e alimentação espiritual. Você está oferecendo o teu corpo, o teu espírito, a tua alma para Deus e está absorvendo as bênçãos dele na tua vida. Porque quando se fala em prosperidade, muitas pessoas já pensam no que é material. Prosperidade, eu estou me referindo a estar em pé espiritualmente. Então, em resumo, oração, falar com Deus, jejum, abstinência de alimentos, consagração, a junção da oração e do jejum, geralmente no templo, claro que também pode fazer em casa, desde que você se dedique 100% a Deus. Agora, vamos analisar a história da oração na Bíblia. É bem interessante. Gênesis 4 e 26 diz assim: E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A oração é uma prática de invocar, clamar, suplicar, pedir, ou seja, falar com Deus usando as nossas palavras. É muito interessante quando você olha para a história da Bíblia no Antigo Testamento, diz o seguinte: não havia a exigência de uma postura para o exercício da oração e na maioria das vezes era feito em pé, como por exemplo 1 Samuel 1:26, a grande oração na sinagoga. Entretanto, em certas ocasiões, as pessoas podiam orar ajoelhadas. 1 Reis 8:54 ou prostradas, 1 Reis 18:42, com as mãos estendidas, 1 Reis 8:22-54, Isaías 1:15, com as mãos levantadas, Salmo 63:4, 1 Timóteo 2:8. Essas orações eram sempre feitas de frente para o templo, porque era o lugar onde Deus havia dito que o seu nome estaria. 1 Reis 8:29 e 30. As referências são muitas, não vou passar todas para vocês. Mas nós vemos as pessoas sempre buscando a Deus. As orações eram acompanhadas de sacrifícios. Aqui nós vimos várias posições
em pé, mão levantado, sentado, prostrado, enfim. Qual é o segredo da oração? Prostrar a alma. Agora, o maior exemplo de oração, por incrível que pareça, está no Novo Testamento. Através de quem? Jesus. A vida de Jesus é uma vida de oração, especialmente em Lucas. Jesus tinha o hábito de se retirar para um lugar isolado a fim de orar, muitas vezes antes do nascer do sol, até mesmo durante a noite toda. Marcos 1,35, Lucas 5,16, 6 e 12. Lucas menciona a oração nas ocasiões das grandes crises do ministério do Senhor Jesus, no batismo, Lucas 3, 21 e 22, na escolha dos apóstolos, 6 e 12, na confissão de Pedro, 9 e 18, na transfiguração, enfim. Se você pegar a história toda de Jesus, você vai perceber Jesus sempre orando. No seu martírio, antes da crucificação, Jesus está sempre em oração e está estimulando os discípulos a orar. Inclusive, quando os discípulos dormem, o que Jesus diz para eles? Vocês não podem velar nem uma hora comigo? O que é uma hora de oração? Então, Jesus tem um ministério de oração. Por isso que nós, os cristãos, estimulamos os crentes a orar. Porque as pessoas que oram, segundo o princípio, olhar, vigiar, orar, segundo o ensinamento bíblico, essas pessoas têm uma vida abundante no seu interior. Então, é importante lembrar que foi Jesus, sim, quem nos ensinou o valor da oração. Quanto ao orar de joelhos, esse é um costume nosso, é um costume pentecostal. Se algumas igrejas não aderem a essa posição, não tem problema. Agora, a intenção do coração tem que ser respeitosa, de se prostrar perante Deus. É isso que nós vamos aprender na sequência. Olha só o que Jesus está ensinando em Mateus, no capítulo 6, verso 6. Quando entrares no teu aposento para orar, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Aí, versículo 7. Quando orar, não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Ou seja, a oração não é uma coisa sem sentido, desconectada, decorada. Oração é conversa, relacionamento. Então, quando você for orar, você precisa se concentrar. As pessoas que têm vida de oração, elas já venceram a guerra da mente. Tem pessoas que desistem de orar porque elas não conseguem vencer essa guerra. Quando você dobra o teu joelho, vem um turbilhão de pensamentos. Quando você percebe, você está longe da oração. Vença isso, vai forçando a tua mente, vai disciplinando a tua mente, vai insistindo na oração e você vai descobrir essas revelações lindas da palavra. As pessoas que oram, claro que a Bíblia também ensina o seguinte: não adianta orar e não ter frutos. Que também não adianta dobrar o joelho e ficar ali falando e levantar dali e não ter mudança de comportamento e atitude. A Bíblia é muito clara nisso aqui. Então, a oração é o acompanhamento de uma vida de piedade. Vamos agora ao jejum. Olha só, o jejum na Bíblia implica em total abstinência de alimento, de toda comida por um certo período. Exemplos de pessoas que jejuaram: Moisés, Elias, Jesus. Quanto tempo eles jejuaram? 40 dias, 40 noites. E aí nós temos outras expressões no Antigo Testamento. 1 Samuel 28 e 20, 2 Samuel 12 e 17. Nós temos Levítico 16, 29 e 31. A origem da prática religiosa do jejum está perdida em um passado obscuro.
mas essa disciplina foi disseminada por todas as religiões da antiguidade. Então perceba que não é algo só dos tempos bíblicos, sempre houve o jejum com qual objetivo? De chamar a atenção de uma divindade. Em todas as religiões e seitas, você percebe que existe a prática do jejum. Dentro do cristianismo também, nós jejuamos para alcançar algo da parte de Deus. O jejum aparece pela primeira vez no Antigo Testamento como um ato voluntário de piedade individual, no caso de Moisés. Os primeiros cristãos também pensavam que o jejum era benéfico enquanto buscavam a vontade e a direção de Deus. Interessante que quando os primeiros cristãos também iam fazer algo ou escolher alguém para trabalhar na obra do Senhor nessa área, o que eles faziam? Eles jejuavam para que Deus os dirigisse. Voltamos a Mateus 6:6. Jesus dizendo assim, ou 6:5. Quando orares, não sejam como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 16. Quando jejuar, não se mostrem tristes como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que você jejua, mas sim a teu Pai, que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Aqui está falando do jejum, no caso daquela vaidade, para mostrar às pessoas como os fariseus faziam. Alargava suas franjas, porque dentro da questão do segmento dos fariseus, tinha a questão das roupas, tinha algumas partes das roupas que demonstravam uma aliança com Deus e tal. Então eles se preocupavam muito com o exterior. E Jesus disse para eles o seguinte: não fiquem mostrando para os homens que vocês estão em jejum. Não tem necessidade para que as pessoas olhem e digam, está em jejum, é um homem de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: lava o teu rosto, arruma, unge o teu cabelo. Vida normal. Quem olhar para você de fora nem vai saber que você está jejuando, porque o jejum não é entre você e os homens. O jejum é entre você e Deus. É esse cuidado, essa prática piedosa que nós devemos ter. Agora, um conselho pessoal para pessoas que desejam o ministério. Ou você tem vida de oração, consagração e jejum, ou você será mais um na multidão. Claro que essa prática tem que ser acompanhada de justiça, de honra, de boas obras, de crescimento moral e espiritual, porque os frutos são a evidência do interior. O que são frutos? Comportamento humano. O comportamento humano é a evidência do que está no coração. E uma prática crucial que Jesus também ensinou a respeito da oração, que está em Mateus 6:9. Jesus estava ensinando eles a orar. De que forma? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino humano. As pessoas esperavam um reino totalmente funcional na questão administrativa. E Jesus ensinou que o reino é espiritual, não é comida nem bebida, é justiça, é gozo, é paz no Espírito Santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aqui já acaba com a nossa razão. Porque a vontade de Deus é totalmente diferente. É fácil orar e dizer, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Só que quando Deus começa a nos amassar para fazer a vontade dele, a gente já quer cair fora. Deixe Deus fazer a vontade dele na tua vida. Eu tive que renunciar muita coisa para que a vontade dele prevalecesse na minha vida. Sofri? Sim. Me arrependo? Não. O processo foi dolorido? Foi. Mas o extraordinário de Deus compensa tudo, só que tem que suportar os processos. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui fala da necessidade diária.
Não de vaidades e coisas que a gente corre atrás, um monte de coisa que não precisa para impressionar pessoas que não estão nem aí. Aqui fala da necessidade diária, básica. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas ou ofensa, assim como nós perdoamos os devedores. Aqui tem uma condição. Quando a gente não perdoa, Deus também não nos perdoa. O que fazer então com a dor, com o ressentimento, com a ofensa e com a mágoa? Orar. Você não está livre de ter esse sentimento e nem eu. O que eu faço então com isso? Eu levo todo dia em oração até eu conseguir perdoar. Não nos induzas à tentação, mas nos livra do mal. Deus não vai nos induzir à tentação nunca, Ele vai nos livrar da tentação e vai nos livrar do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu concluo dizendo para você o seguinte: não deixe essa prática de lado. Ela é importantíssima, mas tanto a oração quanto o jejum tem que ser algo voltado totalmente para Deus, em amor, em reverência e em piedade. E outro detalhe, não ore e jejum só quando tem necessidade. Torne isso uma prática regular na tua vida. Não tenho nada para pedir, tenho para agradecer. Não tenho necessidades, os meus irmãos têm. Eu tive Covid e quase morri, a maioria de vocês que são mais próximos de mim já ouviram o meu testemunho. A igreja em oração, a minha família em oração, os amigos em oração, uma infinidade de pessoas orando. O querer é de Deus, que se Deus quisesse me levar, Ele teria levado independente das orações. Tá, mas daí esse povo que tinha ficado orando, as mesmas orações serviriam de conforto para eles. A oração sempre tem um objetivo. As pessoas que oram, que buscam a Deus, buscam a sua vontade, clareza dos olhos, da mente, discernimento, elas desfrutam das bênçãos do Senhor. Faça parte das orações na tua igreja, na tua casa, faça parte dos grupos de oração, sempre em vigilância, e você vai compreender o que eu estou falando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.